Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a novela que está virando a situação de Victor Osimhen e Romelu Lukaku, que segundo Fabrício Romano pode se estender até o fim da janela. Talvez resolva antes se algum dos times acabar cedendo nesta queda de braço, porque a gente está numa situação em que o Chelsea tem interesse no Victor Osimhen, mas não quer gastar muito, e a Napoli tem interesse no Romelu Lukaku, mas também não quer gastar muito, né? O Chelsea tinha feito lá uma espécie de multa para o Romelu Lukaku, que tinha que sair por 38 milhões de libras. Eu acho que a Napoli está certa em não querer pagar isso tudo, porque não vale 38 milhões de libras de forma alguma. Do mesmo jeito que o Chelsea está certo em não querer pagar aquela fortuna que a Napoli pede pelo Victor Osimhen. A multa rescisória dele de 130 milhões de euros, isso dá umas 112 milhões de libras, algo assim, né? Assim, o valor da multa nunca foi muito transparente, mas não é baixo, a gente sabe disso. E a questão é, o Chelsea estaria disposto a oferecer jogadores numa negociação de troca, segundo o que os jornalistas falam, mas mesmo assim a Napoli quer uma taxa de transferência muito grande. E assim, o que pode jogar a favor do Chelsea? O desejo do Osimhen em não ficar na Napoli de forma alguma, mas o que pode jogar contra é a possível concorrência de outras equipes. Neste momento, o futebol saudita não faz menção a essa transferência e não parece que Victor Osimhen está interessado em ir para o futebol saudita no momento, né? E assim, a gente tem uma situação em que o Lukaku só quer se transferir para a Napoli, o que é ruim para o Chelsea na questão de ter esse ativo que não faz muito importância para o clube nesse momento, que eles querem se livrar. Mas assim, já teve times que estariam interessados em contratá-lo, só que no final a gente tem que sempre lembrar, a transferência ela tem três partes que se não estiverem de acordo, ela não acontece. Clube que compra, clube que vende e, é claro, o jogador. No final, o Chelsea já aceitou propostas do futebol saudita pelo Lukaku, só que o jogador não aceitou. O Gallagher, por exemplo, o Chelsea tinha aceitado ofertas do Aston Villa, aceitado ofertas, por exemplo, do Everton, só que ele não aceitou. Ele acabou indo para o Atlético de Madrid por um valor menor do que eles gostariam de vender, mas foi o que eles conseguiram fazer. Esse é o lado complicado das negociações. Neste momento, o Chelsea está fazendo queda de braço com um time que não é lá muito fácil de negociar. Aurélio De Laurentiis tem uma fama de ser um cara duro nas negociações, só que vai chegar um ponto que um clube vai ter que ceder. Ou um clube vai ter que pagar mais, ou um clube vai ter que vender por menos, entende? E aí que fica essa questão. O Chelsea consegue chegar em um acordo com o Victor Osimhen e a Napoli? Porque, assim, pelo que tem sido dito, o Chelsea, segundo o Fabrício Romano, só estaria interessado em um acordo se for apenas por empréstimo com opção de compra. Se for obrigação, caso mude de ideia, aí talvez ele consideraria ir. Mas a questão é que ele falou que a obrigação não foi debatida porque o preço seria muito alto para a próxima janela. E vamos lembrar que o Chelsea já está na próxima janela de transferências comprometido a pagar 65 milhões pelo Estevão Willian. E vale lembrar também que todas as outras opções, né, eu acho que podem acabar jogando para a janela que vem, no ano que vem, né, tipo daquelas que não chegam de imediato e sim quando cumprem 18 anos. É uma manobra que o clube pode fazer para ter mais janela de investimento agora e não na janela seguinte. Então, assim, eu fico pensando o que pode ser feito, mas o que eu digo é simples, né? O Chelsea não está fazendo um esforço assim, gigante para contratar o Osimhen em uma taxa permanente. E fica aquela sensação de que eles já poderiam ter feito isso. Eles acabaram de gastar 51 milhões de libras no Pedro Neto. Eles já gastaram muito dinheiro em Renato Veiga, em Omorunjon, muitos jogadores que a gente fica olhando e pensa, ele era realmente necessário? Tinha necessidade de contratar tais atletas, né? Que você vai somando a taxa de transferência, você vai vendo, nossa, gastaram uma fortuna, mas o centroavante para ser o cara que lidera esse ataque não tem. Então, assim, fica a impressão de que o Chelsea já poderia ter feito uma boa oferta, mas parece que eles estão pressionando para o melhor acordo na visão deles. Só que, assim, quem vence essa queda de braço? Porque, para mim, esses dois jogadores vão acabar saindo de seus clubes, né? Só que vai para onde? Porque, assim, eu tenho quase certeza que cedo ou tarde o Lukaku vai para a Napoli, mas a verdade é, o Osimhen vai para o Chelsea vai fazer toda essa novela, mas vai dar tempo de outros times entrarem na negociação? Não custa muito no final da janela, vir o Arsenal e o PSG e no final meterem a oferta que a Napoli quer. E aí o Chelsea vai dar ali, não, eu cubro a oferta? O Chelsea tem desejo nesse atleta a ponto do que fizeram com Caicedo e Enzo Fernandes? Essas são as dúvidas que também ficam, né? Será que o Arsenal e o PSG vão fazer essa investida? No momento o PSG tem dois centroavantes, Koulibaly e Gonçalo Ramos,
E assim, não dá para sustentar uma situação de contratar mais um reforço com jogadores de salário tão pesado e que tem certo status, só que ninguém quer comprar no momento. Então, é uma situação que também é complicada para o PSG investir. E o Arsenal a gente não sabe, né, o quanto que eles podem gastar, até porque é um clube que vende muito mal, é um time que inclusive a maior venda de sua história não passa das 35 milhões de libras, nem o Van Persie eles venderam por valor maior que isso, até um pouco assustador. E a questão é, do fato do Arsenal não ter vendido muitos jogadores nas últimas janelas, acabam limitando o quanto que eles podem gastar, e só agora que eles estão constantemente na Champions League, isso não aumenta tanto a margem de investimento. Então não se sabe o quanto que o Arsenal pode investir num centroavante como o Osimhen. Eu acredito que dá para sim contratar, eles investiram pesado para um Declan Rice na janela passada, por que não fazer agora esse esforço para um centroavante? Mas será que o Arsenal vai atrás do Osimhen ou vai atrás do Gyökeres? Porque é o que tudo indicava, o Arsenal tinha uma preferência mais pelo atacante sueco do que pelo nigeriano. E assim, vale lembrar que o nigeriano não está jogando. O Osimhen, no momento, está afastado do elenco, ele treina com o elenco principal em alguns momentos, mas ele não está sendo relacionado para as partidas. E eu não sei até que ponto essa estratégia da Napoli é inteligente. Porque é um jogador importante, não é fácil encontrar centroavante melhor, é bom ele estar jogando até para valorizar, porque se ele marca gol, pressiona mais os times que querem contratar. Desse jeito, acho até uma estratégia burra, né? Mas o De Laurentiis é assim, inclusive acho que ele vetou a participação do Zelinski, né? Um dos meio-campistas, o Zelinski ou Lobotka, que foi para a Inter de Milão. Aí ele não quis mais que ele jogasse na temporada e foi ruim para a equipe, não tinha substituto à altura. Então, fica essa dúvida, como vai desenrolar essa novela? A novela, a meu ver, não deve ser resolvida essa semana. Semana que vem a gente pode ter algum tipo de evolução, mas a questão é, tem gente pressionando para que isso aconteça mais cedo, até de interesse mútuo que aconteça mais cedo, mas é aquele negócio dos interesses, do dinheiro que vai gastar, do dinheiro que vai receber. Então, assim, vamos ver o que isso vai levar, mas assim, a tendência é que isso seja uma discussão longa. Segundo os jornalistas principais, David Ornstein, Nizar Kizela e, é claro, o Fabrício Romano, as negociações continuam e vamos ver o que acontece. Até de mútuo acordo que haja essas negociações, porque é um jogador do interesse do outro. O Osimhen interessa o Chelsea e o Lukaku interessa a Napoli, mas eu já tenho a minha opinião, que eu já falei nos vídeos. Não acho que é possível um empréstimo. Acho que se o Chelsea quiser contratar o Osimhen, vai ter que pagar aí uma transferência permanente. E assim, é uma obrigação o Chelsea contratar um jogador do nível dele, a meu ver, porque assim, precisa de um centroavante mais qualificado, até para tentar aumentar as chances de conseguir uma vaga no top 4. Porque assim, a última temporada o Chelsea não conseguiu o top 4 porque o Nicolas Jackson perdeu 2/3 das chances que apareceram na frente dele. É uma vergonha um jogador perder 2/3 das chances que aparecem à sua frente. Pior do que ele, em termos de aproveitamento em grandes chances na Premier League, só um jogador conseguiu essa proeza, que foi o Darwin Núñez. E o Darwin Núñez, a gente sabe que quando se trata de perder grandes chances, não tem um especialista maior do que ele. Então, assim, o Chelsea na última temporada, mesmo com todo o terrorismo tático do Saddam Pochettino, ele ficou a basicamente 6 pontos da zona de Champions League. Ficou na Conference. Um atacante minimamente mais qualificado teria levado o Chelsea pelo menos à Europa League e, para mim, até o 4º lugar, porque o elenco claramente é melhor do que era na temporada que terminou em 12º. E agora, o elenco é ainda mais qualificado. Mas a questão é, vai trazer um centroavante bom ou não? Porque para mim não há oportunidade melhor de trazer um atacante pronto do que essa. É assim, eu falo que eu sou um grande fã do Osimhen, adoraria ver ele no Chelsea, mas é uma coincidência, meu desejo grande de ver o cara no Chelsea, mas nunca teve uma oportunidade tão boa. É o Chelsea que precisa de um centroavante, tem uma oportunidade de contratá-lo já que o Lukaku quer ir para a Napoli, e o Conte está querendo o Lukaku apenas, não quer outra opção. E assim, o Osimhen quer sair da Napoli e o sonho dele é jogar na Premier League. Que oportunidade melhor do que essa? Não vai ter. Então, tão cedo acho que não vai acontecer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.